Quando se ouve falar em teorias da conspiração, a mente pode vagar para ideias como a de que o pouso na Lua foi uma farsa ou que uma sociedade secreta controla o mundo. Mas o que exatamente define uma teoria da conspiração? Em termos simples, é uma explicação que atribui eventos ou situações a um plano secreto, geralmente conduzido por grupos poderosos com intenções obscuras, mesmo quando explicações mais diretas e baseadas em evidências são mais prováveis. E aí, pessoal do canal Detolive, se inscreva com o sino ativado. Essa definição, amplamente aceita, destaca que essas teorias frequentemente carecem de provas sólidas e se sustentam em preconceitos, convicções emocionais ou evidências insuficientes. Elas não devem ser confundidas com conspirações reais, que são tramas comprovadas por fatos verificáveis, como o caso em que grandes empresas de tabaco esconderam os riscos à saúde do cigarro por décadas, conforme revelado em um julgamento em 2006 nos Estados Unidos. O termo teoria da conspiração carrega uma conotação negativa, sugerindo que sua aceitação muitas vezes se baseia mais na emoção do que na razão. Essas teorias são projetadas para resistir à falsificação, seja por falta de evidências que a sustentem, seja por desconsiderar provas contrárias. Por exemplo, quando evidências desmentem uma teoria, seus defensores podem alegar que essas provas são parte do encobrimento, reforçando a crença em vez de questioná-la. Essa característica as diferencia de conspirações reais, que, quando descobertas, dependem de documentos, testemunhas ou outros dados concretos. Um exemplo clássico de conspiração real é a Operação Snow White, na década de 1970, quando a Igreja da Cientologia infiltrou 136 organizações, incluindo agências governamentais americanas, para proteger seus interesses, um caso descoberto e punido após uma grande operação do FBI em 1977. As teorias da conspiração não são um fenômeno novo. Sua presença pode ser rastreada ao longo da história, muitas vezes surgindo em momentos de crise ou incerteza. O primeiro uso conhecido do termo remonta a 1863, em uma carta publicada no jornal The New York Times, onde Charles Astor Bristed acusava aristocratas britânicos de enfraquecer os Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. No entanto, o termo só se tornou comum na década de 1960, especialmente após o assassinato do presidente americano John F. Kennedy em 1963, que gerou mais de 1000 livros, a maioria sugerindo conspirações envolvendo a CIA, a máfia ou até o governo soviético. Esse evento marcou um ponto de virada, consolidando as teorias da conspiração como um fenômeno cultural, amplificado pela mídia de massa e, mais tarde, pela internet. Ao longo dos séculos, essas teorias assumiram diversas formas. No final do século XVIII, a Ordem dos Illuminati, fundada em 1776 na Baviera, tornou-se alvo de especulações que a acusavam de controlar eventos globais, apesar de sua dissolução em 1785. Essa ideia persiste até hoje, com muitos acreditando que os Illuminati orquestram desde crises econômicas até eventos culturais. Outro exemplo histórico é o documento falsificado Protocolos dos Sábios de Sião, publicado no início do século XX, que alegava um plano judaico para dominar o mundo. Apesar de desmascarado como uma fraude, esse texto alimentou o antissemitismo e foi usado como propaganda por regimes como a Alemanha nazista, demonstrando o poder destrutivo dessas narrativas. Por quê, então, as pessoas são atraídas por essas ideias? A resposta está na psicologia humana, que pode ser dividida em 3 motivações principais: epistêmica, existencial e social. A motivação epistêmica reflete o desejo de compreender o mundo, especialmente em momentos de confusão. O cérebro humano é programado para buscar padrões, uma habilidade que ajudou nossos ancestrais a sobreviver, mas que pode levar à percepção de conexões onde não há. Por exemplo, após os ataques de 11 de setembro de 2001, surgiram teorias que alegavam que o governo americano orquestrou os atentados para justificar guerras no Oriente Médio. Essas ideias, embora desmentidas por investigações oficiais, ofereciam uma explicação simples para um evento complexo e traumático. Estudos, como os de Whitson e Galinsky em 2008, mostram que a busca por padrões é intensificada em situações de incerteza, e pessoas com menor pensamento analítico são mais propensas a adotar essas crenças. A motivação existencial está ligada à necessidade de segurança e controle. Em tempos de crise, como guerras, depressões econômicas ou pandemias, as pessoas se sentem impotentes diante de forças maiores. Acreditar que um grupo poderoso está por trás dos eventos pode ser, paradoxalmente, reconfortante, pois sugere que o caos tem uma causa identificável. Durante a pandemia, por exemplo, diversas teorias circulavam ou que vacinas continham microchips para controle populacional. Essas ideias, embora sem fundamento, ofereciam uma narrativa que parecia devolver o controle aos que se sentiam vulneráveis. Pesquisas, como as de Van Proegen e Acker em 2015, indicam que a falta de controle sociopolítico aumenta a adesão a essas teorias. Mas, ironicamente, elas podem suprimir a autonomia e reduzir o engajamento político. A motivação social, por sua vez, está relacionada à identidade de grupo e à necessidade de pertencimento. As teorias da conspiração muitas vezes reforçam a visão de que nós somos vítimas de eles, criando uma dicotomia entre o bem e o mal. Grupos que se sentem marginalizados ou ameaçados são particularmente suscetíveis. Por exemplo, teorias antissemitas, como as baseadas nos protocolos dos sábios de Sião, ganharam força entre grupos que buscavam culpar minorias por problemas sociais. Estudos de Sishoka e outros em 2016 mostram que o narcisismo coletivo, onde um grupo supervaloriza sua própria identidade, está ligado à crença em conspirações. Essas teorias podem unir comunidades, mas também perdem a confiança social e aumentam a polarização.
As teorias da conspiração florescem em momentos de crise porque exploram essas vulnerabilidades psicológicas. Durante a Grande Depressão dos anos 1930, teorias culpavam banqueiros ou elites por manipular a economia. Após desastres naturais, como tsunamis ou terremotos, surgem ideias de que governos controlam o clima. A ascensão da internet e das redes sociais amplificou esse fenômeno, permitindo que teorias se espalhem rapidamente. Plataformas como X, Reddit e 4chan tornaram-se terrenos férteis para narrativas como a Pizzagate, que, em 2016, alegava que democratas americanos operam uma rede de tráfico infantil em uma pizzaria em Washington, D.C. Essa teoria, nascida de e-mails hackeados e interpretações erradas, levou um homem a invadir o local com um rifle, acreditando estar resgatando crianças. Embora ninguém tenha se ferido, o incidente destacou o perigo de tais crenças. O impacto das teorias da conspiração vai além de incidentes isolados. Elas podem minar a confiança em instituições, como governos, mídia e ciência. O negacionismo da AIDS na África do Sul, impulsionado por teorias conspiratórias, resultou em cerca de 330 mil mortes entre 2000 e 2005, devido à recusa do governo em adotar tratamentos eficazes. Da mesma forma, teorias sobre alimentos geneticamente modificados levaram a Zâmbia a rejeitar ajuda alimentar durante uma fome em 2002, afetando 3 milhões de pessoas. No contexto político, movimentos como o QAnon, que alega que uma elite global controla eventos, influenciaram eventos como o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021, mostrando como essas ideias podem incitar ações extremas. Distinguir teorias da conspiração de conspirações reais é um desafio, mas essencial. Conspirações reais, como a infiltração da cientologia no governo americano ou a conspiração das empresas de tabaco, são descobertas por evidências concretas, como documentos ou testemunhos. Teorias da conspiração, por outro lado, muitas vezes dependem de interpretações subjetivas e resistem a desmentidos. Por exemplo, a teoria de que o pouso na Lua em 1969 foi encenado pela NASA persiste, apesar de fotos, vídeos e rochas lunares comprovando o evento. A chave para evitar cair nessas armadilhas é o pensamento crítico, verificar fontes, buscar evidências verificáveis e questionar narrativas que parecem simplificar demais eventos complexos. A disseminação dessas teorias também é impulsionada por fatores culturais e tecnológicos. No passado, elas se espalhavam por panfletos ou rumores. Hoje, algoritmos de redes sociais amplificam conteúdos sensacionalistas, pois mantêm os usuários engajados. Um estudo de 2016 mostrou que 10% dos americanos acreditavam que a teoria do chemtrails, que alega que rastros de aviões contêm agentes químicos, era completamente verdadeira, enquanto 20 a 30% achavam que era parcialmente verdadeira. Essa crença, desmentida por cientistas atmosféricos, ilustra como a desinformação pode se enraizar, especialmente quando reforçada por comunidades online. Além disso, as teorias da conspiração muitas vezes se conectam, formando uma rede de crenças interligadas. Quem acredita que o pouso na Lua foi falso pode também desconfiar das vacinas ou dos ataques de 11 de setembro. Essa consistência interna torna as teorias atraentes, pois criam uma visão de mundo coesa, ainda que falsa. No entanto, elas também podem ser autoderrotistas, aumentando a alienação social e reduzindo a confiança em sistemas que sustentam a sociedade, como a saúde pública ou a democracia. Para combater as teorias da conspiração, intervenções baseadas em ciência são promissoras. Vídeos curtos que explicam conceitos como correlação versus causalidade podem aumentar o pensamento analítico. Campanhas de saúde pública que usam narrativas visuais e mensagens de fontes confiáveis também ajudam a reduzir a hesitação vacinal. Para indivíduos já imersos nessas crenças, abordagens empáticas, que afirmam sua capacidade de pensar criticamente sem ridicularizá-los, são mais eficazes. Além disso, medidas técnicas, como sinalizar desinformação ou ajustar algoritmos, podem limitar a disseminação. As teorias da conspiração continuarão a existir, pois são parte da natureza humana buscar sentido no caos. No entanto, entender suas raízes psicológicas e seus impactos permite enfrentá-las com mais clareza. Desde os Illuminati até o QAnon, essas narrativas refletem medos e desejos profundos, mas também desafiam a sociedade a priorizar fatos e razão. Ao cultivar o ceticismo saudável e a curiosidade informada, é possível navegar por um mundo onde a verdade nem sempre é óbvia, mas está ao alcance de quem a procura. E então, o que achou? As teorias da conspiração são apenas diversão inofensiva ou representam uma ameaça real à sociedade? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se gostou desta imersão no mundo das conspirações, não esqueça de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal Detolive e ative o sino para não perder nossos próximos conteúdos. Obrigado por assistir, e até a próxima. Mantenha-se cético e continue questionando. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards